áudio aqui. Ó, vamos soltar o áudio aqui. Vamos lá. A página em branco aí, não tem? Glória a Deus. Glória a Deus. A revelação que o Senhor traz essa noite é essa página em branco, irmãos. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Ué, que parou aqui? Glória a Nós Deus. vamos ler com a Aleluia. ajuda de Santo Deus tu e a és, guia ó do Espírito Deus. Santo, essa página em branco, depois do livro do profeta Glória a Malaquias. Deus. Aleluia. Santo tu Como não és. está escrito nada, nós vamos Glória ficar a olhando Deus. para ela um minuto, Aleluia. tá bom? Santo tu és. Vamos ler em nome do Glória Senhor a Deus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. Bendito tu és, Senhor amado. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Gente, ele tá lendo, tá? Ele diz, vamos ler. Como não tá escrito nada, vamos ficar um minuto. Ou seja, fingindo que tá lendo. Olha aí. Deus, aleluia, bendito tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo tu és. Glória a Deus, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Só até aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar uma pausa para comentar isso, depois a gente entra no que ele vai pregar. Primeira coisa, gente, várias observações. Em primeiro lugar, fica nítido que o povo da CCB dá glória no automático por nada. Quanto mais tempo em silêncio, mais o povo comentava, aumentava no glória, aumentava no glória. Essa é a primeira observação a fazer ali. Ou seja, o povo dá glória por nada. Estão acostumados, porque lá na CCB, eles incitam o povo a glorificar o nada. Eles entram na igreja dando glória por nada. Tem lugar que o pregador está pregando e o camarada, ele dá glória sem parar, nenhum segundo. Chega a incomodar. Eu já tive lugar que eu tive que sair. Eu, se tivesse nesse culto, sem brincadeira alguma, eu ia levantar e ir embora. Falei, agora não deu, passou do limite. Eu vou ficar parado aqui fingindo que tô lendo uma página em branco? Gente, isso tá chamando as pessoas que estão lá de tapado, de tonto. Presta atenção, isso é literal. Ou seja, estão fingindo que estão lendo. Gente, nem cultinho de criança eles não fazem isso. Nem cultinho de criança brincando eles fazem um negócio desse. Aí eu vou explicar esse negócio da página branca aqui para vocês. Ele falou o seguinte: revelação que o Senhor trouxe. Outra observação, eles usam o nome de Deus. Isso aqui é prova de que CCB falando o Senhor mostrou, o Senhor mandou, não quer dizer nada. Porque Deus jamais ia mandar ler uma página em branco que foi o homem, nós mesmo que colocou lá, os camaradas que compilou a Bíblia. E eu já vou falar sobre essa página branca, tá? Já vou falar. Tem muita gente falando da conjectura dele. A página branca significa tal coisa, né? Isso são conjecturas. E aí o camarada, né, diz que o Senhor trouxe nessa página branca. E aí o povo começou a vibrar e dar glória.
Outra coisa que a gente aprende aqui, gente, nisso a gente começa a aprender um monte de coisa. Outra coisa grave, ou seja, séria ou importante de se falar. E essa live é para fazer você pensar, irmão, tá? Não tô contra vocês. Falo isso de coração. Quando o povo dá glória para uma página em branco, quando o camarada vai ler a página em branco, olha só a contradição que ele falou. Vamos ler a página. Como é que você lê um lugar que não tem letra nenhuma? Se ele tivesse dito, vamos ver a página em branco, né, seria mais honesto. Vamos ler a página em branco. Agora, presta atenção. Qual que é o recado que isso me passa? Que o que está escrito na Bíblia, para eles, não faz diferença alguma. Não estão preocupados com o que está escrito na Bíblia. Porque isso é tão verdade que o pregador preferiu usar uma página que não tem uma palavra escrita ali. Não tem uma letra escrita lá. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas com o que vai ser lido. Eles não estão preocupados na exortação do povo e a explanação da Escritura. Ou seja, você vai explanar a Escritura. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão atrás da profetada. Isso é um outro recado. E todo mundo que ficou corroborou com isso. As pessoas que dão glória estão concordando com isso. As pessoas que estão ali vibrando, até as que estão no silêncio assistindo. Vocês estão promovendo isso. Vocês estão promovendo. Por isso que quando eu falo aqui, com um ar de alerta, você que está aí dentro e vem com um papo furado, dizendo eu não concordo com nada disso, mas você está aí dentro tocando instrumento. Se você está tocando instrumento, você está ajudando a promover isso aí. Você está ajudando a encantar as pessoas para que elas fiquem sentadas ali. Você está ajudando a comover elas para que elas cheguem na hora da palavra e ouçam isso aí, ó. Você que está na porta, você que limpa o banheiro, você que senta e fica quietinho e canta, todos são cúmplices disso. E isso eu não preciso nem explicar muita coisa, porque isso é tão óbvio. Isso é óbvio. Tem mais aqui, ó. Aí ele fala o seguinte, para manter o rito CCBano, porque não faz sentido nenhum, agora você viu que é somente um rito, a frase muito usada e emblemática, que nessa pregação você falou, isso aí não passa de um costume. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Eu escrevi o que ele falou. Quando ele fala isso, gente, a gente aprende aqui diversas coisas. Primeiro é que essa frase é puro jargão. Ele não sente isso de verdade, porque ele não está lendo. Ele não leu. Então essa frase torna-se o quê? Inócua. Mas se é inócua e ele falou, ele usou essa frase, logo ela não passa de rito, não passa de um costume. Esse negócio de ler com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo, isso é uma frase de efeito para ajudar a encantar o povo. É a mesma coisa que falar assim, vamos agora subir no ônibus e ir para casa. Aí você finge que subiu, mas você fica no ônibus. Aí você finge que entrou no ônibus, finge que foi pro seu bairro, finge que entrou na sua casa e volta pro mesmo lugar onde você estava. Ou seja, essas frases são falsas. Elas não representam o que de fato você disse. Ou seja, eles dizem que Deus revelou, não revelou nada. Eles dizem que vão ler com a ajuda de Deus. Não está lendo com a ajuda de Deus coisa nenhuma. Está lendo por força de, por força de obrigação que tem que ler. Como eu já coloquei aqui a análise do Cláudio Codonha na Água Rasa, dizendo, irmão, a Bíblia tem que ler, né? A gente tem que ler. Mas depois que nós ler, Deus vai mandar a palavra. Desdenhando da Bíblia. Ou seja, ele falou de um modo como se a Bíblia fosse um estorvo. A Bíblia é um negócio chato, tem que ler, né? Ele não falou chato, ele falou, tem que ler, né, irmão? Tem que ler. Mas é isso que a gente entende. Irmão, pelo amor de Deus, além do evangelho que está gravado nesse livro, a história amorosa do grande amor de Deus por nós, a humanidade, o sacrifício do seu filho para nos salvar, tudo registrado nesse livro que eles desdenham. Outra coisa, esse livro, gente, para chegar na nossa mão,
muito sangue inocente foi derramado. Não é um livro qualquer. É um livro religioso e sagrado, que Deus guardou para a nossa instrução. Só de você entender que esse livro resistiu a tantas guerras e perseguições, como o avanço muçulmano na Europa, que por onde passaram, destruíram tudo, queimaram a igreja, acabaram com tudo, mas o livro continuou. Deus guardou ele. Aí chega na nossa mão e a gente desdenha, escarnece da palavra de Deus. Isso é sério, rapaz. Eu falo isso porque isso mexe profundamente comigo. E tem mais comentário aqui. Eu só lembrei de uma coisa. Uma vez aqui em Pindamonhangaba, sabe aquelas barraquinhas que fica no centro, que o camarada vende relógio, na outra vende umas camisas de futebol falsa, e vende, sabe aquelas barracas, um monte de barraca? E eu fui com um relógio que eu tinha lá, um relógio simples, rapaz, desse de botar bateria, né? Simplesinho, eu achei relógio bonito, gostava do reloginho. Aí eu vi lá a barraquinha que trocava bateria, e eu tava com o reloginho, eu falei, vou lá trocar essa bateria desse relógio. Cheguei lá, moço, troca a bateria aqui, eu troco sim e tal. Aí entreguei pra ele, ele vai com aquela faquinha dele abrindo. Eu olhei pro lado assim, mano, na barraca dele, tinha sabe aqueles sacos de lona? Não é saco, aquelas sacolas de lona que usam muito para colocar material de ferramenta de trabalho, né? Aquelas sacolonas fortes, né? Rígida. Que eu achei que ele colocava todas as ferramentas ali e ia embora quando acabava o dia. Eu vi lá, irmão, uma Bíblia toda detonada, sabe? Sem página, sem capa, as páginas abertas, tipo quem pegou e jogou. Eu olhei para aquilo, olhei para o homem, eu respirei e falei, meu Deus, é só pegar o relógio e ir embora. É só pegar o relógio e ir embora. A minha esposa fala, meu Deus do céu, Josafá, você fala, e eu luto contra isso, gente. Eu luto contra isso para a minha impulsão de falar. Mas eu não faço essas coisas para fazer coisa errada, para falar nada. Quando eu vejo algo que eu tenho que falar, eu falo. É difícil me controlar. Eles dizem aqui que eu não tenho filtro nenhum, né? Dizem, já você não tem filtro nenhum. Você fala, né? E eu olhei, aqui ó, ela é testemunha. E eu olhei para aquilo, olhei para o homem, olhei para aquela bolsa, virei para o lado, não aguentei e falei assim, moço, eu vou te fazer uma pergunta simples. Aquilo ali é um dicionário, não é? Tem que ser um dicionário aquilo ali. Eu falei, não, é a minha Bíblia. Eu falei, não pode ser a Bíblia. Tem certeza que é a sua Bíblia? Ele falou, não, essa aqui é a minha Bíblia. Eu falei, mas rapaz, essa sua Bíblia tá toda arrebentada, não tem capa. Como é que você cuida de uma Bíblia? Como é que se usa? Se a Bíblia tivesse velha, porque você leu, porque né? Até vai, mas tá toda arrebentada, deve estar faltando página. Ele vai, tá faltando alguma. Eu falei, então, a sua Bíblia é adulterada. Se tá faltando página, tá adulterada. Ele falou assim, não, tem as páginas que eu gosto. Eu falei, onde você viu isso, que tem a página que você gosta? Eu falei assim, a Bíblia, ela fala o que a gente precisa ouvir, não o que a gente gosta de ouvir. Eu falei, eu vou te dar um conselho, rapaz. Pega essa Bíblia, bota fogo nela para que ninguém faça mau uso dela. Bota fogo nela, compra uma outra nova. Isso é escárnio. Eu falei para ele, você tem ideia de quanta alma, de quanto sangue inocente, né, teve que derramar para que essa Bíblia chegasse na nossa mão? E o homem ficou brabo, irmão, ficou bufando lá, colocou acho que uma pilha qualquer lá, deu 2 ou 3 dias, o relógio pifou. É isso que dá, a gente vai falar a coisa e acaba tomando um prejuízo. Mas eu não aguentei, e é isso que está acontecendo aqui agora. É isso que está acontecendo aqui agora. Isso aqui está desdenhando do povo. Tem mais aqui, ó, que eu anotei. A página em branco, gente, deixa eu falar da página em branco com você. Tem pessoas, até fazendo análise desse vídeo, desse áudio, gente, deixa eu falar da página em branco com você. Tem pessoas, até fazendo análise desse vídeo, desse áudio, existem pessoas
teólogos, que eles querem dar um significado para essa página em branco. Ele fala, porque isso representa, assim, não representa nada, irmão. Isso não passa de pura conjectura. Porque se essa página em branco for realmente algo necessário para estar ali, se ela está ali porque existe uma finalidade de estar ali, então tem um monte de Bíblia aí adulterada. Porque não é todas as Bíblias que tem página em branco. Não é todas as Bíblias. Você acha mesmo que os homens que estavam inspirados por Deus para compilar a Bíblia, falou, não, Deus está revelando para nós que nós temos que botar uma página em branco aqui, porque essa página em branco vai representar o período neotestamentário, né, intertestamentário, que significa o período entre os testamentos. Que essa frase também não encaixa. Se você quiser usar de fato período intertestamentário, gente, o período correto é os evangelhos. Eu vou explicar para você por quê. Se você quiser usar a palavra correta. Porque os evangelhos é uma espécie de prefácio do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento só começou na ressurreição de Cristo. Na morte, termina o Velho Testamento, cumprindo a volta de Jesus, é o cumprimento do Velho, e ele morrendo, cumpre-se e encerra, né? Tanto que você vai ver lá que quando ele morreu, rachou o véu do templo, que ali acabou. Enquanto Jesus estava vivo, a lei ainda estava vigente. Jesus obedecia a lei, e ele não desviou ninguém da lei. Jesus morre, acabou a lei. Jesus ressuscita, aí está validado o Novo Testamento. O próprio apóstolo, ele disse que se o testador ainda vive, o testamento não tem valor. Mas o testamento é validado quando o seu testador morre. Para você entender isso, irmão, se você tiver um testamento, se você tem testamento, ele está valendo enquanto você está vivo? O povo pode ir lá na sua casa e já pegar, isso aqui é meu, porque deixou no testamento. Não vale. Esse documento só vai ter validade depois da sua morte. É isso que o apóstolo está falando. Então, se a gente quisesse usar de fato, a palavra intertestamentário seria ali no meio, ou seja, o que é? É um período entre os dois. Entre os dois seria os evangelhos. Os evangelhos é o momento em que vai acontecer a transição de um testamento ao outro. Mas aí, algumas pessoas fazem alegações porque isso são conjectura, todo mundo pode conjecturar, né? Mas você não pode dizer que essa página representa isso como se fosse algo pensado para colocar ali. Não pode. Por quê? Existe um período que não tem registro, né? Segundo o estudo, não existe um registro de Malaquias a Mateus, que é o primeiro livro. Não vai chamar eu não, Thiago Félix. Nunca. Ele já se posicionou dizendo, ele comprou o... Eu vou até colocar aqui, ó. Eu não quero nem falar mais o nome desse homem, né? Mas fazer o quê? Ele ataca a gente. Por que ele faz isso? Ele comprou a narrativa dos CCBanos, de que a gente tem discurso de ódio, de que a gente tá aqui para atacar as pessoas. Ele comprou, rapaz. Ou seja, a gente não faz nada disso. Eu tenho sim, gente. O meu jeito é esse, é o meu jeito. Uma posição enfática. Eu não fico em cima de muro coisíssima nenhuma. Eu tenho a minha posição firme e ponto final. Mas eles não admitem isso, tá? Ele não admite. Não, é porque tem uns que saiu da CBI e faz discurso, mas ele não sabe explicar qual que é o discurso de ódio que eu faço aqui. Ele não sabe. Tá aí, ó. Ele começou a falar de CCB agora esses dias, já levou uma trucada da CCB, que já ameaçaram ele de processo, já ficou todo arisco. E eu que tô aqui há 15 anos? Que tô com couro desse tamanho de grosso. 15 anos. É fácil falar dos outros. Agora, voltando aqui, gente, tá? Então, essa página aqui, gente, não passa de pura conjectura. Olha aqui, ó. Essa Bíblia tem 2 páginas. Isso aqui, as gráficas, muitas das vezes coloca, gente, para marcar o término de um livro e o início de outro. Essa aqui tem 2 páginas em branco, ó. Uma, ó, 2. Foi o Espírito Santo que errou nessa editora? Não tinha que ter uma lá e o Espírito Santo botou 2.
Essa aqui de estudo bíblico, e eu não vou ficar folheando, não tem nenhuma página em branco. Aqui, Mateus, tá começando Mateus agora aqui, ó. Mateus, ó. Aí tem aqui uma introdução de Mateus. Vamos ver onde acaba, ó. Tem aqui a introdução, pipipi. E aqui, ó, tá escrito na contracapa, não tem nenhuma página em branco. E aí, como fica? Vocês estão entendendo? Isso não passa de pura conjectura. Conjectura eu tento dar um significado para ele, conjecturando, criando uma ideia, tal, entendeu? Então, eles querem alegar, porque eles vão na história, peraí, Deus ficou sem falar por aquele período, então vamos atribuir o valor dessa página, representando um período que Deus ficou, que é aproximadamente de 500 a 400 anos, aproximadamente está dentro desse período. Né? Mas não, gente, a gente tem que ser sóbrio, com o pé no chão, sem ficar inventando moda. Sem inventar moda. A resposta é assim, não, isso aí é uma página que as gráficas, as pessoas que compilam, colocam aquilo ali para fazer a separação. Simples. Gente, para pensar. Por que é que Deus ia botar uma página? É sério que as pessoas que compilaram, supostamente colocando isso aqui pelo Espírito Santo, falaram, não, vamos colocar uma página em branco para fazer as pessoas meditarem, para ver se elas adivinham que essa página significa o período intertestamentário, né? Desculpa falar errado esse nome, né? É óbvio que não, porque se você acreditar nisso, irmão, você está indo para a maluquice desses anciãos da CB. Ou seja, que as coisas são feitas ao léu, assim, esperando na sua bondade de você raciocinar e aprender alguma coisa. Para com isso, gente. Exatamente, daqui a pouco eles vão pregar no índice, vão pregar na capa. Não, irmão, Deus revelou a capa hoje da palavra. Nós vamos ler a capa. Bíblia Sagrada. Aí pronto, vamos pregar. É porque não tem tanta coisa maravilhosa para pregar dentro da Bíblia. Agora, voltando aqui. Não, bom, aqui eu já falei sobre, né, as páginas em branco. Tá falado aqui das páginas em branco, tá? E é simplesmente isso. Miguel, Deus abençoe, filho. Meu meninão. É simples, é isso, irmão. Coisa básica, não inventa, gente. Não cria em moda, sabe? A gente já veio de um ambiente místico, de um ambiente carregado de misticismo, que eles olham as coisas e ficam imaginando na cabeça dele o que significa aquilo, inventando tal coisa. Eu tô com o pezão no chão, não vou mais atrás dessas coisas, não. Tô fora. Aqui, vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Aí ele disse o seguinte, esse ancião que tava lendo aqui, ó. Como não tá escrito nada, irmão, nós vamos ficar olhando para ela 1 minuto. É sério, gente. É sério que eles fingiram que estava lendo, olhando para a página. 1 minuto. Aí você vê eu falar aqui que a CCB é um ambiente místico. É um ambiente onde eles inventam as coisas da cabeça deles e eles atribuem essas invencionices no nome de Deus. Eles usam o nome de Deus para validar as coisas que eles inventam. E é com base nesses homens, nessas invencionices, alguns em mais grau, outros em menos grau, mas eles fingem que Deus está revelando coisa para eles ali, é que tem muita gente tomando decisões importantes na vida delas. Sobre casar, mudar, aceitar proposta de emprego ou não, e sabe lá mais o que, tanta coisa, né, que essas pessoas tomam decisão. Vocês que estão ouvindo, podiam até escrever aí, ó, alguns de vocês aí podiam escrever, ó, irmão, eu busquei palavra para tal coisa, olha, eu busquei a palavra para isso, para isso. Se todo mundo colocar aqui, gente, é óbvio, a gente vai ficar horrorizado de saber, né, como essa crentice, ela, como é que fala? Ela molda a vida das pessoas e lançam eles em um ambiente perigosíssimo. Sabe o que é casar com alguém baseado em pregação de revelação? De buscar. Você está assumindo um compromisso pro resto da vida com alguém que às vezes você nem gosta. Por quê? Não deu tempo de namorar. A gente namorou, conheci ela, peguei na mão dela e fui buscar a palavra. Se Deus falou que é para casar, quem sou eu para dizer que não é para casar? Vou casar. E aí, muita gente vivendo um casamento falso. Falso amor, não tem amor. Gostou da irmã porque ela tinha cabelo comprido,
usava a saia lá embaixo, dá glória na igreja, fala Xelaía, cara serva de Deus, vou casar. Aí casa com a pessoa porque é cara serva de Deus. Aí quando passa o período da santidade do camarada, aí lascou. Ou seja, a santidade da irmã já não vai mais atrair ele, aquele cabelo comprido lá, passando do bumbum lá baixo, já não chama mais atenção. Lascou porque não tem afeto. Quando tem amor, querido, quando tem amor, você vai ficar com ela, seja ela de cabelo grande, curto, seja ela nova, idosa, velha. Às vezes dá até que Deus o livre um câncer de mama e tira a mama da mulher, mas se você ama ela, você continua achando ela linda. Porque tem amor. Casem por amor. E para isso, precisa namorar. Levar 1 ano, 2 anos namorando no mínimo aí, para você perceber a pessoa, né? O comportamento dela. Você tem que ver se vocês vão se dar bem de verdade. Na hora que os dois estiverem irritados, se um vai ceder ou não, porque o namoro é um prenúncio do que será o casamento. Vamos voltar aqui, ó. Segue. E aí ele falou isso aqui. Como não está escrito nada, irmãos, nós vamos ficar olhando para ela 1 minuto. E aí vem a parte mais dolorosa. O povo dando glória, e cada vez mais glória, cada vez mais glória, cada vez mais glória, cada vez mais glória, porque não estava lendo nada. E ele disse que ia ler. Ou seja, a própria fala dele, ele entra em contradição. Vamos ler com a ajuda de Deus, e depois ele fala, como não está escrito nada, vamos só olhar. Ô Pai da glória. E aí o glória vai aumentando à medida que o silêncio vai se demorando, vai avançando o silêncio. Você tá dizendo, você tá me ensinando, o Bento Alcides, será que é isso? Tadinho, o Bento Alcides é um senhor já de idade, talvez ele tá ensinando. Tem que confirmar sim, Jafar, tem que buscar a palavra. Você não segue a tradição, Não, meu irmão, a gente não segue mais isso aí. Graças a Deus, irmão. Deus me deu uma cachola, irmão, uma cabeça para eu saber analisar o que é bom para mim, o que não é bom para mim. E Deus vai abençoando tudo aquilo que eu faço de escolhas na minha vida. As minhas escolhas têm que estar dentro do que é correto, do que é justo, do que é honesto, né? E se aquilo não fere a palavra de Deus. Essas as bases das minhas análises para tomar as minhas decisões na vida, querido. Não tem que buscar a suposta adivinhação da palavra. Tadinho, vamos respeitar, né? O Bento Alcides, se for aquele que tá na imagem aqui, ó, né, tadinho? A gente, né, um senhor de idade, a gente vai ter paciência com o senhor aqui, tá bom? E aí, irmão, as observações ficou nítido aqui, ficou bem claro de que a Bíblia, de fato, não tem tanta importância para o CCBano. Gente, se você está dando atenção para uma página em branco e o povo está dando glória e eles vibram na hora que vai começar a pregação que não leu nada da Bíblia, ou seja, ele vai se basear em quê para pregar? Entendeu? Ou seja, presta atenção, irmão, ele vai se basear em quê para pregar? Porque a pregação tem que estar pautada na leitura da Bíblia. Para ele ser coerente, ele deveria fingir que é pregar também. Continuar no silêncio. Meu Pai do céu. E outra coisa que nos alerta é de que ficou nítido aqui, está claro para vocês, não é invencionice nossa, porque eles conseguem provar isso a cada vez mais, de que a prova viva de que o nome de Deus é usado lá em vão. Eles dizem que Deus revelou e agora está provado para vocês que Deus não revelou nada. Eles usam o nome de Deus à toa, em vão. Isso é falta de temor, irmão. Você, meu querido, acho que não tem nada demais, eu vou te explicar uma coisa. Você ia gostar que alguém fosse na casa de uma pessoa e chegasse lá e desse um recado ou falasse qualquer coisa em seu nome se você nunca mandou essa pessoa lá? E você nem sabe, vamos supor, você nem sabe o que falaram lá. Só chega a notícia de você, teve uns garotos que tá indo nas casas aí dizendo que você mandou ir lá falar, levar lá um recado. Você ia gostar? Responde aí. Seja honesto e sincero com você mesmo. Você não ia gostar. Então, se você não ia gostar, por que você acha que Deus tem que gostar
que os outros saem andando por aí inventando um monte de maluquice, dizendo que é ele que está mandando falar. E é por conta dessas maluquices e dessas falsas revelações que tem muita gente afastando do evangelho, afastando de Deus, de tanta decepção com esses falsos cristãos. Esses dias mesmo eu estava conversando com o irmão que a filha dele não quer nem ouvir falar em crente, em cristianismo, em absolutamente nada. Ela se tornou um ateu por conta desses banzé velho que os CCBanos fazem. Ou seja, é tanta coisa absurda que a moça não quer saber, porque se lá é a graça e é desse jeito, eu não quero saber mais de lugar nenhum. Isso é na prática, não é invenção minha. O resultado disso se chama desserviço ao evangelho. Sabe o que é um desserviço, gente? É quando você não faz, mas você atrapalha. Não é que você ficou no zero, você fez para atrapalhar. Existe o que faz, tá no positivo. Tem o que não faz nada, tá no zero. E tem aquele que presta desserviço, ele tá no negativo, ele tá atrapalhando os que fazem. Isso é um absurdo. Já falaram isso aqui, irmão, diversas vezes que eu ia voltar. Eu já falei, teve um outro aqui, eu quero cumprimentar o irmão Adenilson, um homem muito amoroso, justo, crente, ex-CCB que creu no evangelho. Teve um canal que fez um vídeo aí, mas com a voz sóbria, aquela voz, sabe, de gente, daquele locutor bonito, falou, eu tô vendo os críticos aí, irmão, mas Deus me faz saber e eu estou sentindo, e eu vou falar pra vocês, irmão. E pode pôr a prova que é Deus que tá mandando falar. Não dou um ano e o Josafá tá de volta. E falou, com aquela voz bonitona, grossona, o Josafá vai voltar. Porque Deus é bom, Isso foi em 2001 ou 2022. Esse povo fica soltando profetadas por aí, em qualquer lugar, gente, dizendo que Deus tá falando. Para com esse negócio de dizer que Deus tá mandando você falar. Deus não te mandou falar nada. Você é um ignorante, não sabe nada de escritura. Deus não vai usar ninguém que não faz pouco caso da sua palavra. Para com isso, vocês estão atrapalhando a vida das pessoas. Vocês estão atrapalhando o evangelho de Jesus. Você sabe qual é a gravidade disso? Não é a mim que você está atrapalhando. Não é o meu trabalho aqui na minha casa. Não é as minhas... Você está atrapalhando o reino de Jesus. E é por isso que Jesus vai falar para alguns aquele dia: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Vai falar em irritado. Presta atenção. E aí eles falam o nome de Deus em vão. De qualquer maneira, Deus está mandando dar... Deus revelou. Eu vou falar o que Deus revelou. Né? E o problema disso é que os anciãos não podem nem chamar a atenção desse homem. Porque os anciãos ensinou eles a pregar por revelação. Se ele diz que está recebendo revelação, quem pode dizer o contrário? Hein? Ixi, isso aí é mesmo, hein? Deus amado. É mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial. Eu volto para lá quando o Palmeiras ganhar o Mundial. Você nunca... Ei, lasqueira. Tem que dar uma cutucadinha aí nos nossos irmãos verdinhos, né? Pra você ver, que nem eu falei lá pro irmão, Deus é tão bom, é tão amoroso, que até palmeirense vai se salvar. Tô brincando, gente. Isso aqui são piadas futebolísticas, né? Pra poder criar um ambiente de brincadeira, né? Isso faz parte.